Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo que faz que eu não gravo nenhum vídeo, não faço mais nenhum stories direito, mas estamos aqui, voltamos com tudo e eu tenho uma novidade para vocês: o cenário está diferente. Nós não estamos mais no apartamento, na verdade, nós não estamos mais em São Paulo, nós nos mudamos de São Paulo. E eu vou fazer um leve tour aqui rapidinho para vocês do nosso novo lar. Tem algumas coisas ainda que a gente precisa fazer, tem algumas coisas que a gente precisa, uma melhoria daqui, uma melhoria da outra, dali. Mas no geral, assim, já tá quase tudo pronto, tá tudo funcionando. E é isso, estamos muito felizes com a graça de Deus. Deus tem nos abençoado tremendamente a cada dia. E antes que as crianças cheguem, as crianças estão viajando, então hoje eu consegui finalizar a casa. E aí, antes que as crianças cheguem e bagunce tudo, né? Coisa de criança, normal. Mas eu vou fazer um tourzinho rapidinho aqui pra vocês e espero que vocês gostem. Bom, gente, aqui é a entrada. Estamos morando em casa, não estamos mais em apartamento. Aqui é a janela, ali fora dá pra ver um pouquinho do condomínio. Aqui a gente não conseguiu colocar hoje o varãozinho para colocar a cortina, mas acredito que essa semana ou semana que vem, no máximo a gente vai estar concluindo isso. E aqui a gente já começa com a nossa sala, o sofá. Esse é o mesmo sofá que a gente tinha no outro apartamento. No apartamento, né? Que aqui é a casa. A mesma rack. A gente, assim, praticamente não compramos nada, gente. A rack. E aqui ela é integrado, tá vendo? Ali a cozinha. E aqui já é a sala. Então é uma cozinha integrada aqui aberta. Isso foi muito bom. Gostei bastante disso. E esses armários aqui foi o que a gente comprou, a gente colocou, finalizamos tudo ontem. O fogão também chegou hoje, que no apartamento era um cooktop. Aqui é a nossa cozinha, deixa eu só ligar a luz pra vocês. Bom, gente, aqui é a nossa cozinha. Os armários, lá em cima também colocamos um. Esse daqui é bem altão também. Tem bem menos armário do que a gente tinha no apartamento, mas é o suficiente. Ali também tem que tirar isso daqui. Temos uma cristaleira agora para guardar os copos. A geladeira é a mesma que a gente tinha. Esse aqui, nesse cantinho, a gente vai colocar um armarinho que a gente vai colocar o nosso filtro de água ali em cima. Aí, saindo daqui, logo do lado já é a mesa de jantar. Ali a gente trouxe o mesmo móvel que a gente tinha. Os sapatinhos ficou aqui. Ó, ali, esse daqui é o mesmo móvel que a gente tinha no apartamento, a nossa mesa. Esse muralzinho aqui de flor artificial já veio na casa, então eu aproveitei. Aqui ficou a nossa sapateira. Esse ventilador aleatório que a gente não tem onde colocar. Aqui é um banheirinho. Compramos esse móvel porque aqui não tem nenhum dos banheiros tinha móvel. Esse daqui eu preciso de um ganchinho para poder pendurar. Olha, já assim. É bem gostoso, é bem amplo. Muito gostoso. Agora eu vou mostrar o andar de cima pra vocês. Bom, gente, a gente sobe aqui a escada e já dá nesse corredor. Aqui são 3 quartos. Ali tem outro, um banheirinho e o quarto do casal. Vamos começar pelo esse quartinho aqui. Tá um pouco bagunçado, gente, porque tem algumas coisas daqui tem que levar na escola, eu vou levar amanhã. Aqui ficou o quarto de brinquedo das meninas, barra
quarto de estudar também. Essa daqui é a cortina que eu tenho que pendurar. Então, eu coloquei as escrivaninhas das meninas aqui. Aí, aqui veio um nicho. Aqui, eu peguei essa caixa aqui porque, gente, aqui, depois eu vou falar pra vocês, tem alguns pontos negativos. Então, tô me virando aqui pra poder entrar. Às vezes não é nem que é ponto negativo, às vezes a gente que tem muita coisa fora do necessário. Esse guarda-roupa veio na casa, então a gente coloca aqui, eu guardo aqui as coisinhas das meninas. Ele não tem muita divisória, aqui é só 2 divisórias. Olha, então aqui eu guardo coisa de cama meu e do Gabriel e toalha de banho meu e do Gabriel e dos banheiros. Aqui, ó, ele não tem nenhum varãozinho e ele não tem prateleira. Focou? Não tem varãozinho e nem tem prateleira. Então aqui eu coloquei as coxas de cama e as mantas de sofá. Esse saquinho é roupinha da Belinha, que quando chegar o armarinho lá do filtro, provavelmente eu vou colocar lá. Aqui é o fundo de casa, nós temos um quintal. Saindo daqui, eu vou aqui pro quarto das meninas. Aqui é o quarto das meninas. Gente, não tá tudo arrumado. Aqui hoje colocamos o suportezinho aqui, então eu vou colocar a cortina depois. Essas malas vão pro baú da cama, que a gente precisa comprar. O colchãozinho das meninas, porque aqui... E esse é o guarda-roupa. Aqui, o tamanho dos quartos são bem pequenos. A ideia que a gente tinha era colocar 2 camas de solteiro, mas não vai rolar, porque senão não abre o guarda-roupa, porque ele não é de porta de correr. Então, a gente vai comprar uma bicama pra colocar aqui, e aí puxa, e a Julinha dorme embaixo e a Heleninha dorme em cima. Aqui também a gente aproveitou a cômoda, que era da Helena. Então, aqui a gente colocou as roupinhas das meninas. Isso daqui também tem que ir pro baú da cama quando a gente comprar a cama. E esse daqui quando comprar a cama das meninas. Isso daqui também é ursinhos, então tem que colocar lá na cama delas. Então, a gente deixa assim por enquanto. Mas é bem gostoso. Lá em cima também a gente colocou mala. Mas é bem gostosinho. Aí, saindo daqui, a gente tem o banheirinho, que ficou o banheiro das meninas, porque agora a gente tem suíte ali no meu quarto, então a gente deixou esse banheiro só para as meninas. Aí, aqui eu deixei as coisinhas delas, aqui, e o cestinho de roupa delas. Saindo do banheiro das meninas, tem meu aspirador. E aqui é o meu quarto e o do Gabriel. Entrando aqui. Aqui também vamos comprar uma cama de box, uma cama box. A gente tinha a nossa de madeira, mas não quisemos trazer, porque a gente não gostou muito da qualidade da cama, então a gente preferiu voltar para cama box. Aqui tem um criadinho mudo que a gente tinha no nosso apartamento, e esse é o guarda-roupa nosso. Esse daqui a gente comprou, porque aqui só tinha 2 guarda-roupa, então não ia dar muito certo pra gente, então a gente comprou esse daqui, o Gabriel montou, e aí está aqui. Aí, aqui também deixei o cestinho de roupa suja, porque depois vocês vão ver por que eu não coloco na lavanderia. Aqui minhas bolsas e aqui é a penteadeira. Minha penteadeira coube e ainda sobrou bastante espaço no pé da cama. E aqui a gente tem uma sacadinha. Gente, a vista daqui é muito gostosa, eu só não vou abrir porque tá meio frio, chuviscando lá fora. Aí, você vem pra cá e tem a suíte. Aqui é o chuveiro.
Aqui eu tinha outro suportezinho que tá aqui no chão, que eu preciso arrumar, porque o adesivo soltou. Aqui a gente não tem, igual eu falei pra vocês, nenhum banheiro veio com gabinete. A gente até tentou comprar um gabinete igual lá de baixo, mas aqui, gente, o espaço é muito pouquinho. Então, não tinha gabinete que entrasse aqui. Então, eu comprei essa prateleirinha, esse carrinho, na verdade ele de rodinha, mas a gente tirou pra ele entrar. E eu, por enquanto, tá quebrando galho. Por enquanto tá ok. Não estamos sentindo tanta falta assim dos gabinetes. Aqui, aí saindo daqui, a gente desce de novo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa casa nova, do nosso lar. As meninas ainda não viu a casa assim pronta, elas só conheceram o dia que a gente veio dar uma faxinada na casa, então elas não viram, elas viram sem móveis, sem nada. E elas não quis ver. Nessa viagem eu perguntei para elas se queria que eu filmasse, né, mostrasse para elas, e elas não quis. Elas falaram que preferia a surpresa, que elas vão chegar amanhã. E aí amanhã ela já chega, a casa já tá prontinha. Por isso que eu corri muito. Essa semana que as meninas não tava, assim, eu praticamente não descansei nada. Porque tava tendo obra aqui dentro e um monte de caixa. Enquanto esses armários da cozinha também não foram instalados, eu não conseguia guardar as coisas. Então, foi muita correria, muito pó. Hoje eu passei, assim, ainda quando você... Sabe quando é pós-obra, assim? Quando você passa a mão em alguns lugares, assim, parece que ainda tá meio empoeirado. Mas eu acho que aos poucos a gente vai limpando, vai se ajeitando, vendo o lugar e as posições melhores das coisas. Mas assim, a gente tá muito feliz, eu, Gabriel. Espero que as crianças também fiquem muito felizes com a casa. E assim, por que que a gente tá se mudando? Por que que a gente se mudou? Bom, gente, na verdade, assim, eu e o Gabriel, a gente já queria fazer uma mudança, né, na nossa vida, uma mudança... A gente já pensou, tinha pensado em ir pro Japão. Naquele último vídeo que eu postei, né, que a gente tava na casa da minha sogra. A gente tava lá, na verdade, a gente colocou o apartamento para alugar e fomos para minha sogra. Ficamos lá um ano e pouquinho, e pra gente ir pro Japão. Vendemos todos os nossos móveis, tanto que esses móveis desse tour que eu tô mostrando para vocês são móveis diferentes do tour antigo do apartamento. Porque o novo que a gente reformou, acabou no fim, a gente não foi pro Japão. A gente decidiu não ir pro Japão. E aí a gente fez o quê? A gente reformamos de novo o nosso apartamento, porque a gente reformou a primeira vez quando a gente comprou, o que a gente conseguia fazer, e o restante a gente tinha deixado para fazer depois, porque era muita coisa que a gente queria melhorar no apartamento. Enfim, a gente acabou reformando, terminando as coisas que a gente queria. Pena que não deu para eu filmar, não deu para eu fazer um tourzinho de como o apartamento ficou, porque naquela época não tava muito afim mais de fazer vídeo, enfim, teve umas fases aí também. E aí a gente acabou reformando, compramos móveis todos novos, e aí ficamos um ano no apartamento. Enfim, ficamos um ano no apartamento. E aí, depois desse um ano, nesse meio tempo, a gente pensou bastante. A gente queria mudança, mas eu não queria ir pro Japão. O Gabriel queria, né, ir pro Japão de novo. Vamos tentar ir pro Japão dessa vez, né? Mas eu não tava muito afim de ir pro Japão. E aí conversamos, e ele falou assim: olha, a gente pode sair de São Paulo. Falei, tá bom, concordamos e resolvemos sair de São Paulo.
Então, a gente, né, queria também uma casa, um lugar que tivesse casa no condomínio. Não é nossa casa, essa casa a gente não comprou, a gente está alugando, porque como é uma experiência nova, né, nossa de não estar em São Paulo, a gente decidiu alugar a casa para a gente fazer um teste, para ver se a gente gosta, para ver se a gente curte morar. O Gabriel está trabalhando em São Paulo. Para quem não sabe, o Gabriel tem um salão de beleza e então ele trabalha, ele vai 4 vezes na semana pro salão. E eu parei de trabalhar. Eu vou 2 sábados por mês para também distrair um pouco a cabeça, levantar um dinheirinho para mim, para comprar algumas coisas para as crianças. Mas, no geral, assim, durante o resto do mês, eu não vou para o salão. Eu fico em casa, vou ficar em casa, estou tirando a carta de habilitação. Para quem não sabe, eu tenho a carteira de habilitação do Japão. Eu tirei quando eu tinha meus 18 anos. Mas aqui no Brasil, nunca precisei tirar, na verdade. Nunca me interessou tirar. Mas agora é uma necessidade, né? Como o Gabriel não está aqui durante o resto da semana, ele está só segunda e terça, fora domingo, né? Mas de quarta até sábado sou eu e as crianças só. Então aqui é tudo muito longe. Minha irmã mora aqui perto, mas é tudo muito longe. Então é uma necessidade para a escola também levá-las, as crianças, buscar as crianças também é uma necessidade o carro. Então estou tirando carta. Nesse período, vou pedir uma ajudinha para minha irmã, né, para buscar as meninas, para levar. O Gabriel consegue levar de manhã, mas eu vou precisar de uma ajuda para poder buscar as crianças. E é isso, gente. E aí, estamos retomando os vlogs, como agora eu vou estar em casa. Na verdade, assim, um dos motivos que eu parei de gravar mesmo é porque a rotina estava muito pesada. Lá trabalhar no salão, e aí eu chegava em casa, as meninas tinha que correr para fazer janta, colocar as crianças para tomar banho, colocar as crianças para jantar e dormir, porque no outro dia tinha que acordar cedo para ir para o salão. Então, assim, tava muito corrido e muito pesado para mim, né? Então, aqui agora as meninas vão estudar de manhã. Eu mudei o horário delas. Eu coloquei elas agora para estudar de manhã, para à tarde elas conseguirem ficar mais tempo comigo, né? Aproveitar que eu tô em casa. E a gente tá muito feliz, assim. Eu acho que é uma decisão que a gente orou bastante a Deus. A gente pediu muita direção, muita luz e respostas de Deus para a gente concluir essa decisão nossa. E eu acredito que Deus está abençoando, acredito que Deus tá conosco, tá nos dando a sua bênção e estamos muito felizes. Teve vários perrengues, assim como eu falei no vídeo, essa casa, assim, ela é nova, esse condomínio acho que tem 1 ano e pouquinho. A dona dessa casa, ela nunca morou nessa casa, ela comprou e ela colocou para alugar. Aí tinha uma pessoa, só teve uma pessoa antes da gente que alugou essa casa. E aí essa pessoa, ela não mexeu muita coisa, acho que o que ela tinha de armário, assim, ela acabou levando para o próximo lugar dela. Então a gente teve que meio que comprar todos esses armários aqui, poucos armários que a gente não quis gastar muito por conta que não é a nossa casa. E provavelmente esses armários eu vou acabar deixando aqui, né? Porque quando a gente for comprar a nossa casa, eu quero fazer uma coisa bem bonitinha, bem do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu e Gabriel quer a casa. Então, provavelmente, se ela não pedir pra gente tirar, vai ficar por aqui mesmo. Então, a gente comprou uma coisa mais básica, uma coisa mais barato também, pra gente não gastar muito. Mas o problema dessa casa, eu já vou mostrar pra vocês, ela tem um quintal enorme. Mas a parte da lavanderia lá fora, e ela não tem cobertura. Então, o quintal, ele não é coberto. Então, eu não tenho que nem lá no apartamento, ou até mesmo na casa da minha irmã, ela tem a parte da lavanderia toda coberta. Então, ela consegue guardar aspirador, colocar a máquina de lavar, ela consegue colocar a vassoura. Essas tralhas, assim, que na verdade, assim, a gente acaba juntando muita bagunça, né? Então, nesse ponto, essa casa, assim, é muito bom, porque a gente não tem cantinho da bagunça.
Mas ela é toda coberta. Então, a gente fez a gente improvisou ali uma cobertura pequena para poder fazer, para não ir água na máquina, né? Eu comprei uma capa, a gente terminamos essa cobertura hoje, eu vou mostrar para vocês. Não ficou a coisa mais linda? Não ficou, gente. É uma coisa assim, umas gambiarra, pra gente não ter que ficar gastando muito, mas esse quintal também, aos pouquinhos, com pouco orçamento, eu quero mexer, eu quero fazer uma coisa bonitinha, porque a gente também não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Então, nesse tempo que a gente for ficar aqui, eu quero que essa casa chegue no aconchego de como era o apartamento que a gente tava, né? Então, a gente quer mudar, fazer alguns ajustes, mudar um pouco a iluminação, fazendo as coisas do nosso jeito. Mas assim, no geral, é uma casa muito gostosa. É uma casa que tem um potencial bem bacana. A gente já viu algumas outras casas que as pessoas que são os donos, né, da casa, que fez uma abertura ali onde é a cozinha, e aí faz uma área gourmet lá fora. Tem umas coisas bem bacanas que dá pra fazer nessa casa. A gente não vai fazer porque não é a nossa casa. A gente não sabe, se for da vontade de Deus a gente comprar essa casa, quem sabe mais pra frente a gente faz alguma obra assim, muda alguma coisa. Mas por enquanto a gente tá morando de aluguel, então a gente não vê necessidade, nem temos orçamento para poder mexer numa casa que não é nem nossa, né? Então é isso, gente. Eu já vou mostrar para vocês ali a varandinha. Aqui a gente já sai, aqui é o fogão, aqui já é o ladinho do fogão, já é a porta para ir lá para fora. Então a gente abre aqui. Esse móvel aqui a gente tem que jogar fora porque era o gabinete da cozinha antiga. Ai, olha, tem um passarinho ali. Vocês estão vendo? Que bonitinho. Aqui, gente, ele é enorme. Olha o tamanho desse quintal. Olha isso. Ainda tem essa parte aqui, ó, todinha. Aqui tem gente que abre, a maioria do pessoal que compra, abre essa parte ali e faz uma entrada ali na lateral. Aqui a gente fez essa gambiarra, porque aqui no cantinho é a lavanderia. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aqui fica a lavanderia. Tá vendo que ali, ó, ela é toda aberta, então se chove muito forte e com vento de lado, acaba molhando, né, essa parte da máquina. Então, a gente fez essa cobertura para poder ajudar a amenizar um pouquinho e para eu poder estender a roupa. Aqui a gente quer colocar um deck só nessa parte aqui onde tá, ou puxar um pouquinho mais para cá para conseguir colocar a roupa aqui, aqueles varalzinhos de chão. E aí essa parte aqui da grama a gente deixa a gente tá pensando em colocar uma piscina pequenininha ali no canto para as meninas. Enfim, estamos com algumas ideias, mas vamos ver. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso, foi bem rapidinho. Eu queria só mesmo mostrar pra vocês, aproveitar que eu acabei de limpar a casa, tá cheirosa, tá limpinha, sem muita bagunça. Mas no dia a dia que eu for voltar a filmar, vocês vão ver a rotina nossa, a baguncinha da casa das crianças, então... Mas eu queria muito falar, em comunicar vocês, né, por conta dos vídeos que eu já venho, né, a gente vem fazendo, né, há um tempo e a gente parou do nada, voltou, parou do nada. Então agora decidimos voltar com o canal e espero que vocês gostem, eu espero que vocês acompanhem, continuem acompanhando a nossa rotina. Vai ter muita coisa legal, vai ter muita coisa diferente agora, porque como eu estou em casa, né, a gente consegue fazer mais atividade com as meninas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês deem seu like, deixem seu comentário, e que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!